Meu nome é Rogério, tenho 39 anos e hoje trabalho como motorista de aplicativo. É um trabalho estressante, perigoso às vezes, mas eu prefiro 1000 vezes lidar com os perigos dos vivos do que voltar para o lugar onde trabalhei por quase 4 anos. Eu fazia a manutenção noturna e limpeza pesada do cemitério da Santa Casa, no bairro Fragata, aqui em Pelotas. Quem é de Pelotas conhece. Quem mora no Fragata sabe que o ar ali é diferente. Aquele cemitério nunca foi um lugar comum. Durante o dia, sob o sol, ele parece apenas um campo vasto de memórias, um labirinto de pedra e mármore onde as famílias vão prestar homenagens. Mas de madrugada? De madrugada a necrópole mostra sua verdadeira face. O Rio Grande do Sul tem esse frio que corta a carne, o famoso vento minuano que parece entrar nos ossos. E lá dentro, entre os corredores de túmulos, o vento não só sopra, ele uiva. Ele faz curvas entre as estátuas de anjos e cruzes de ferro, criando uma sinfonia de assobios que te deixa em estado de alerta constante. Meu turno começava sempre às 4 da manhã. Era o horário mais ingrato, mas também o mais silencioso da cidade. Nem ônibus passava mais na avenida. O mundo lá fora estava morto, e o mundo lá dentro, bom, teoricamente também deveria estar. Minha rotina era varrer as aleias principais, recolher restos de velas, flores murchas e garantir que os acessos estivessem limpos para a abertura dos portões pela manhã. Eu trabalhava sozinho na maior parte do tempo, com apenas um radiocomunicador chiando no cinto, conectado à guarita dos vigias, que ficava a quase 300 metros de distância. Antes de eu te contar o que vi naquela madrugada fria de julho, deixa eu te pedir uma coisa rápida, mas importante. Se você curte relatos de terror que acontecem aqui, no nosso Brasil, em cidades que você conhece, já se inscreve no canal Arrepiei e ativa o sininho. Essas histórias precisam chegar em mais gente. Talvez para servir de aviso, porque tem lugares onde a gente não deve pisar e horários que não nos pertencem. Naquela época eu era um cético convicto. Eu ria de histórias de fantasma, achava que medo era coisa da cabeça, fruto de mente ociosa ou de quem assiste filme demais. Morto não faz mal a ninguém, o perigo é o vivo, eu dizia. Até a primeira vez que eu vi a figura. Eu lembro da data como se fosse hoje. O relógio do meu celular marcava 4h28 quando comecei a sentir um cheiro estranho. Não era cheiro de flor podre, nem de vela queimada, que são comuns ali. Era um cheiro metálico. Cheiro de terra revirada misturada com algo adocicado, enjoativo. Continuei varrendo um corredor no setor mais antigo, onde as lápides são do século XIX, muitas já com as fotos de porcelana apagadas pelo tempo. De repente, percebi um movimento na minha visão periférica, uns 50 metros à frente, perto de um mausoléu de família. Pensei, deve ser o Jorge ou o Cardoso, os vigias da noite. Eles costumavam dar rondas para espantar usuários de drogas que às vezes pulavam o muro. Mas aquela pessoa, ela andava diferente. Não havia o som de coturnos batendo no calçamento de pedra, não havia o feixe de luz de uma lanterna tática. Era um vulto escuro, extraordinariamente alto, talvez com quase 2 metros. Usava o que parecia ser um casaco longo, um sobretudo antigo, pesado, que não balançava com o vento. O mais perturbador não era a roupa, era um movimento. Ele não caminhava dando passos, subindo e descendo com o impacto do pé no chão. Ele deslizava. Era um movimento linear, contínuo, rápido demais para alguém que está apenas andando e lento demais para alguém que corre. E ele ia em linha reta. "Ei, o cemitério está fechado!" gritei, minha voz ecoando seca entre os túmulos, achando que era algum invasor. A figura parou instantaneamente. Foi uma parada brusca, não natural,
como um vídeo que é pausado. Por um segundo, que pareceu durar 1 hora, tive a sensação clara e gélida de que aquilo virou o rosto para mim. Eu estava a uns 30 metros. Forcei a vista na penumbra da madrugada. Não dava para ver olhos, nariz ou boca. Onde deveria haver um rosto, havia apenas uma mancha, como se a escuridão fosse mais densa naquele ponto específico. Senti um arrepio subir da base da minha coluna até a nuca. Meu instinto primitivo gritou: corra! Mas eu fiquei. Dei 2 passos à frente, segurando a vassoura como se fosse uma arma. Ei, quem tá aí? Perguntei, a voz falhando. A figura então voltou a se mover, mas não correu de mim. Ela simplesmente continuou em linha reta, em direção a um bloco maciço de túmulos de mármore. Eu esperei o impacto, esperei que ele desviasse ou subisse na lápide. Mas não, ele atravessou a pedra, como se o mármore fosse feito de fumaça ou de água. O corpo dele se fundiu com a estrutura sólida e desapareceu no ar. Eu congelei. Minhas pernas pesavam 1 tonelada cada uma. Não corri, não gritei. Só fiquei parado ali, no meio do cemitério da Santa Casa, tentando fazer meu cérebro aceitar o que os meus olhos tinham acabado de registrar. A física, a lógica, tudo tinha quebrado naquele instante. Minutos depois, consegui me mexer. Fui direto até a guarita, quase correndo, tropeçando nas próprias pernas. Entrei na sala arfando. O Cardoso, o vigia mais velho, estava tomando chimarrão. Ele me olhou e, antes que eu dissesse qualquer coisa, ele baixou a cuia. O rosto dele estava pálido. Tu viu, né, guri? Ele perguntou, a voz baixa. Eu não conseguia falar. Só balancei a cabeça. Foi no setor antigo? Perto do mausoléu dos Almeida? Ele continuou. Foi. Consegui sussurrar. O que é aquilo, Cardoso? Ele suspirou, olhando para os monitores das câmeras de segurança. A gente não sabe, mas ele sempre passa. Sempre na mesma hora. Nos dias seguintes, tentei racionalizar. O medo faz a mente criar desculpas. Talvez fosse neblina densa tomando forma, talvez um reflexo das luzes da rua batendo em algum vidro. Eu precisava acreditar nisso para continuar trabalhando. Até que comecei a reparar num detalhe técnico impossível de ignorar. O cemitério tinha instalado câmeras novas fazia pouco tempo. Havia uma câmera dome, daquelas que giram 360 graus, instalada num poste bem em frente ao setor onde eu via a coisa. Toda noite, eu ficava na guarita um pouco antes do meu turno começar, olhando os monitores com os vigias. O relógio digital da tela marcava 0,42 e 50 segundos. A imagem estava limpa, nítida, infravermelho ligado. 0,42 e 55. 0,42 e 58. 0,42 e 59. Assim que virava para 0,40 e 30, a tela chuviscava. Não era um chuvisco normal. A imagem distorcia, ficava cinza, fazia um barulho agudo no áudio e depois ficava preta. Sempre. Todos os dias. A falha durava exatamente 2 minutos. Às 4h32, a imagem voltava ao normal. Nenhuma outra câmera falhava. Só aquela. Quando chamamos o técnico, ele trocou o cabeamento, trocou a câmera, trocou a fonte de energia. Nada resolvia. Ele dizia que havia uma interferência magnética inexplicável naquele ponto do terreno. Na 3ª semana, a tensão no trabalho era insuportável. Outro funcionário da limpeza pediu conta dizendo que ouviu alguém chamando o nome dele de dentro de uma cova aberta. O ambiente estava pesado, carregado. Parecia que estávamos sendo observados por 1000 olhos invisíveis. Na última vez que a vi, eu decidi que precisava de uma resposta. Era uma terça-feira úmida. O sereno molhava tudo. Eu estava armado com uma lanterna potente dessa vez. 0,40 e 30 pontualmente. Lá estava ele. O mesmo vulto, o mesmo sobretudo, o mesmo caminhar deslizante. Dessa vez, eu não gritei.
Eu apaguei minha lanterna e fui atrás. Segui a figura à distância, escondendo-me atrás das lápides maiores e das estátuas de anjos chorando. O coração batia tão forte que eu achava que o som dele ia me denunciar. O cheiro metálico voltou, mais forte do que nunca. Minha boca ficou com um gosto de sangue. A figura caminhou até o final do setor antigo, onde o muro faz divisa com um terreno baldio cheio de mato. Ali há um mausoléu muito antigo, de 1890, feito de pedra bruta, com uma porta de ferro enferrujada e correntes grossas. Dizem que a família que está ali morreu de uma doença misteriosa, um a um. A figura parou em frente a essa porta de ferro. Eu estava a 10 metros, escondido atrás de uma cruz de cimento. O silêncio era absoluto. O vento tinha parado, os grilos tinham parado. Foi então que eu ouvi. E é esse som que me faz acordar suando até hoje. Não foi uma voz, não foi um gemido, foi um som vindo debaixo da terra, debaixo das lajes de pedra. Era um som de arrastar, como se algo pesado, muito pesado, estivesse sendo puxado através da terra e da pedra. Grac, grac. Parecia a unha raspando em madeira de caixão, mas amplificado. A figura do lado de fora não abriu a porta. Ela começou a derreter. Não tem outra palavra. O vulto escuro começou a perder a forma humana, virando uma poça de sombra espessa, negra como piche. E essa sombra não escorreu para os lados. Ela foi sugada para dentro da terra, exatamente pelas frestas do mausoléu. Enquanto ela entrava, o som de arrastar lá embaixo ficou frenético. Batiam na pedra, batiam com força. Tum, tum, tum. Como se algo lá embaixo estivesse celebrando a chegada daquilo. O chão sob os meus pés vibrou. Eu senti a vibração subir pelas minhas botas. Naquele momento eu soube. Aquilo não era um fantasma visitando o túmulo. Aquilo era algo que alimentava o que estava lá embaixo. Eu não lembro de ter corrido de volta para a guarita. Lembro apenas de estar sentado no chão da portaria, tremendo, com o Cardoso me dando água com açúcar. Eu não conseguia falar, só apontava para o setor antigo. Esperei o sol nascer. Assim que os primeiros raios de luz tocaram as lápides e o movimento da Avenida Duque de Caxias começou, eu fui na administração e pedi minha demissão. Não cumpri aviso prévio. Deixei meu uniforme, minha vassoura e meu medo lá. Até hoje, quando passo de carro na frente da Santa Casa à noite e olho para aqueles muros altos, eu sinto um aperto no peito. Ninguém conseguiu explicar por que tantas pessoas veem a mesma coisa, no mesmo horário, no mesmo local, e por que nenhuma câmera jamais registrou. Só sei de uma coisa, e deixo esse conselho para quem é de Pelotas ou de qualquer lugar com cemitério antigo. Nunca fique no setor antigo antes do amanhecer, porque quando o dia ainda não nasceu, o solo tem fome, e nem tudo o que caminha entre os túmulos está descansando em paz. E esse foi mais um relato de um dos nossos seguidores, o Rogério, lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E aí, arrepiou? Eu com certeza arrepiei por aqui. É impressionante pensar que existem coisas que a tecnologia não vê, não consegue gravar, mas que o olho humano vê. Imagina você, sozinho de madrugada e dar de cara com um vulto que atravessa a parede. Eu não ficaria lá nem mais um minuto. E você? Já viu algo que ninguém acreditou ou tem alguma história sobrenatural guardada aí? Não deixe essa história morrer com você. Envie o relato agora para o nosso e-mail que está aqui na descrição. Eu vou ler todos com carinho e sua história de repente pode ser narrada aqui no canal Arrepiei. Antes de sair, fortalece a gente, deixa aqui o seu like, confere se está inscrito no canal Arrepiei e ative o sininho para não perder nada. E eu te vejo na próxima história. Se você tiver coragem, é claro.